Boa tarde, pessoal. Eu vou gravar um vídeo aula aqui para vocês. Na verdade, eu vou fazer um programa em que nesse programa eu vou elucidar todos os assuntos que são necessários, né, para vocês estudarem para essa segunda chamada e vou dar umas dicas para vocês estudarem outras coisas também. O vídeo não vai ser muito longo porque eu não tive muito tempo de fazer mais programas, mas por isso que eu vou fazer um programa só que vai ser bom para vocês responderem essas questões, né? E eu acho que vai ser suficiente um pouco mais de estudos que vocês fizeram aí. Então, primeiro, aqui a gente vai criar um projeto no NetBeans. Aqui em arquivo, novo projeto. E vamos escolher aqui a aplicação Java. Próximo. Vou chamar de instituição. Instituição. O nome desse projeto. E vou finalizar. Depois que a gente cria o projeto aqui, olha, fica aqui instituição do lado e aqui está a nossa classe Java. Nossa classe instituição e aqui nosso método principal main, que é onde a gente vai colocar os comandos para rodar o nosso programa, né? Bom, Java ela é uma linguagem de programação orientada a objeto. Isso significa o quê? Significa que ela tem características como todas as outras linguagens de programação que são orientadas a objeto, que é possuir classes, estruturas chamadas classes, que são estruturas que representam a receita do que você quer fazer, do elemento que você quer construir. E essas classes, elas possuem atributos e métodos, que a gente vai criar o programa aqui e a gente vai falar sobre isso. Além disso, através dessas classes, a gente vai poder criar vários objetos que são instâncias dessas classes. Pronto, agora que a gente criou aqui a classe principal, instituição, e nossa outra classe principal, onde o programa começa a rodar, vou colocar um comentário aqui, início do programa. Também a classe main, ela já foi construída aqui automaticamente quando a gente criou o projeto. Agora vamos criar uma classe chamada funcionário para essa instituição. Eu venho aqui, nosso pacote instituição e nova classe. Vou chamar ela de funcionário. Sempre com letra maiúscula e sem acento. Funcionário, finalizar. Então, a gente criou aqui uma classe funcionário. Veja que ela está aqui em outro arquivo, mas está no mesmo pacote instituição. Então, aqui está a nossa classe funcionário e aqui está a nossa classe instituição, onde está a nossa classe main principal. Então, a classe funcionário vai servir para a gente definir como é um funcionário, quais são as características de um funcionário. Então, para isso, a gente tem que dar atributos a esses funcionários. O primeiro atributo que um funcionário tem que uma empresa deseja saber é o nome. Então, vamos colocar aqui private, privado, string, o tipo do atributo e o nome do nosso atributo, que nesse caso é nome também. Então, a gente está criando aqui uma variável ou atributo chamado nome para funcionário. Vamos continuar criando o atributo sobrenome. Vamos pedir também a idade desse funcionário. Esse funcionário também tem uma idade, então que é do tipo inteiro, né? Int minúsculo em Java, idade. Vou acrescentar também o telefone. Vamos criar aqui um atributo chamado telefone, que vai ser uma string também. Então, pessoal, toda linguagem orientada a objeto vai ter essa caracterização aqui. A gente vai construir os programas utilizando classes. Aqui a gente acabou de criar uma classe. E dentro dessa classe a gente vai ter elementos chamados atributos.
que são as características do que você quer fazer. E nesse caso aqui, a gente quer construir uma classe para funcionários que represente funcionários de uma instituição. Então, colocamos os atributos mais comuns que funcionários têm. Só lembrando que Java ela não é a única linguagem orientada a objetos. Existem inúmeras linguagens orientadas a objetos. Por exemplo, C++, diferente do C, que é uma linguagem estrutural, C++ é uma linguagem orientada a objeto, similar ao C. POO, que é uma linguagem de programação também orientada a objeto, que serve para programação web. Python também é outra linguagem de programação orientada a objeto, e assim vai. A lista é grande. Então, agora que a gente criou a classe, vamos criar um objeto dessa classe, funcionário, dentro da nossa classe principal, main, que está lá em instituição. Então, início do programa. Aqui, para a gente criar um objeto da classe funcionário, a gente vai fazer o seguinte. Vai chamar a classe aqui, funcionário, criar um nome para esse objeto. Eu vou criar um objeto chamado professor. E ele vai ser um novo funcionário. Novo funcionário. New, de novo. E funcionário, acho que aqui é a classe. É dessa forma aqui que a gente inicializa esse objeto professor. E ele vai ter as mesmas características que um funcionário tem. Ou seja, ele vai ter um nome, um sobrenome, uma idade e um telefone. Vamos só ver aqui, antes de rodar esse programa, se o programa está chegando no final. Eu escrevo Salt e dou um Tab. Aí ele já faz o comando para imprimir na tela. E aqui vamos colocar fim do programa. Só para a gente saber que o programa chegou no fim e que ele passou por aqui. Então vamos rodar o programa agora. Rodando o programa, a gente vê aqui que imprimiu o fim do programa. Então nosso programa ele entrou na classe instituição, entrou na classe main, inicializou o nosso objeto professor, que é do tipo funcionário, e chegou no comando de saída fim do programa. A gente viu o fim do programa. Mas agora eu quero acessar os atributos de professor, que eu disse que tem, que são esses mesmos atributos da classe funcionário. Como que eu faço isso? Normalmente eu poderia fazer o seguinte: professor, ponto, e aqui já era para aparecer a lista de atributos que eu tenho. Mas nesse caso não vai aparecer porque a gente não pode diretamente acessar um atributo que esteja marcado como privado. Então não é possível acessar aqui na minha classe main aqueles atributos da classe funcionário, sendo que eles estão privados. Vamos mudar lá para vocês verem. Vou colocar sobrenome como public, caso público. E agora eu vou ver se aparece. Ponto, sobrenome. Agora o sobrenome está disponível para a gente acessar. E se eu quiser dar um valor aqui para essa string, sobrenome Rocha. Bom, mas a gente não vai preferir fazer isso, porque esse não é a maneira mais recomendável de acessar um atributo de uma classe. Não é recomendável acessar diretamente. Por isso que já de início a gente utilizou o privado. Então, bora voltar para privado. E eu vou voltar aqui e excluir essa instanciação. A melhor maneira para a gente acessar os atributos que estão privados seriam através de métodos. Através de métodos que a gente vai criar aqui mais para frente. Essa técnica em que a gente coloca os atributos privados é chamada de encapsulamento, que é um dos conceitos da programação orientada a objeto, em que a finalidade é a gente proteger as propriedades dessa classe
e deixarem elas disponíveis só através dos métodos que a gente vai criar mais aqui para frente. Um método bem conhecido é chamado de método construtor, em que ele é um método, quando ele é criado, ele é o primeiro método a ser chamado, quando você cria um objeto da classe. Nesse caso, ele é do tipo público, ele é um método público e ele não tem nenhum tipo específico, nem void, nem int, e leva o mesmo nome da classe, que no caso é funcionário. Então, a gente criou aqui um construtor, que é um método que leva o mesmo nome da classe. E esse construtor, ele é acessado imediatamente quando você cria um novo objeto. Então, quando eu crio um novo objeto da classe funcionário, esse método é acessado imediatamente. Então, aqui a gente vai colocar valores padrões para nome, sobrenome, idade e telefone. A gente vai inicializar os atributos para não deixarem eles vazios. E não tem problema porque mais na frente a gente pode acessar esses atributos e modificá-los através de outros métodos. Então, vamos aqui inicializar o atributo nome, vamos colocar sem nome, sobrenome, tá errado aqui, sobrenome, sem sobrenome, idade, 0, ele é um valor inteiro, telefone, sem telefone. Então, quando a gente criar um novo objeto aqui, do tipo professor, o primeiro método a ser acessado vai ser esse método, o chamado construtor, e nome vai receber sem nome, sobrenome sem sobrenome, idade recebe 0 e telefone recebe sem telefone. Vamos testar isso lá, se isso acontece, imprimindo todos esses valores. Então aqui, logo depois que a gente cria o objeto professor, vamos imprimir aqui o seu nome, nome do professor. Para concatenar string em Java, é só você adicionar um mais e colocar a próxima string. Nesse caso, professor ponto. Eita, não tem como. Não tem como a gente acessar o atributo nome de professor. A gente inicializou aqui os atributos, mas não é possível acessar eles diretamente, do jeito que eu falei, colocando professor.nome. Por quê? Porque ele é um atributo privado. Então, uma solução seria botar público aqui, público aqui, público aqui, público aqui. Mas não é isso que a gente quer, porque a gente quer manter o encapsulamento, que é algo que é a ser preservado na paradigma de orientação a objeto. Então, a gente vai ter que criar métodos para pegar os valores desses atributos. Esses métodos eles são chamados normalmente de métodos get. Então, aqui embaixo, criar os métodos gets. Assim como você criou um método construtor, da mesma forma você vai criar um método get, mas um pouquinho diferente. Nesse caso, a gente põe a restrição é pública, então ele vai ser poder acessado fora dessa classe, da classe funcionário, ele vai poder ser acessado. Então vamos colocar o tipo, que nesse caso, como é um get, a gente tem que botar o mesmo tipo do atributo que a gente está querendo pegar o valor. Então vamos criar aqui um método para retornar o valor de nome. O tipo é string, vou chamar de getNome. Não tem atributo aqui dentro, porque a gente não está passando nenhum valor, a gente só quer pegar o valor, no caso. Então aqui a gente vai fazer um return nome. Então, através desse método getNome, eu vou pegar o valor de nome, do atributo nome aqui.
Veja que o atributo é privado, mas esse método, como ele está dentro da classe funcionário, eu posso acessar valores privados. No caso aqui, então, eu posso acessar o atributo nome. Dessa forma, lá agora na nossa classe principal, no lugar de a gente fazer professor.nome, vamos fazer professor. Já aparece o atributo, já aparece o método aqui, ó. Como ele é público, a gente colocou aqui getNome tipo público. Eu posso acessar ele fora dessa classe funcionário. No caso, eu posso acessar ele daqui da classe principal. Então, professor.getNome. Vou escolher ali, getNome. Vamos rodar o programa e ver o que acontece. Nesse caso, vamos recapitular. A gente criou aqui um objeto professor, que ele é um objeto da classe funcionário. Quando a gente cria esse novo objeto da classe funcionário, o construtor dessa classe vai ser acessado e todo esse código vai ser executado. Então, todos os atributos aqui, nome, sobrenome e idade, são inicializados com esses valores. Então, quando a gente acaba essa linha de comando, é para isso tudo acontecer. Então, aqui a gente vai tirar a prova imprimindo o nome do professor. E qual é o resultado que a gente está esperando aqui? Que apareça sem nome. Então, tem que aparecer na nossa saída nome do professor sem nome. E foi exatamente o que aconteceu. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Nome do professor sem nome. E fim do programa. Fim do programa. Assim como a gente fez para getNome, a gente vai fazer os gets para todos os outros atributos. Próximo é também público, do tipo string. Vamos fazer um get sobrenome. E vai retornar para a gente o sobrenome. Da mesma forma, vamos fazer um método getIdade. Mas idade agora é do tipo inteiro. Então, nosso método vai retornar um valor inteiro. E ele será chamado getIdade. Return idade. E, por final, o atributo telefone. Public. Telefone é do tipo string, então vamos retornar um string quando chamar esse método. getTelefone. Return telefone. Podem ver que a gente está retornando os mesmos atributos que estão aqui. Então, eles têm o mesmo nome. Telefone, idade. Tanto que quando eu seleciono, ele já seleciona todas as variáveis que são iguais. Sobrenome, sobrenome, sobrenome. Todas essas são as mesmas variáveis, que são o atributo sobrenome e nome. Então, lá a gente só vai imprimir todos eles agora. Salt, tab, sobrenome, mais professor, que é o objeto, e get. Pode ver que aqui já aparece a lista de todos os métodos públicos que a gente tem dessa classe funcionário. Então, vamos fazer um get sobrenome. Sobrenome. Próximo salt. Print será, vamos imprimir a idade. Professor.getIdade. Vê que getIdade está aqui separado porque é do tipo inteiro, está separado dos tipos string. Então, vamos fazer getIdade. E o último, telefone, professor.get getTelefone. Telefone. Pronto, aqui a gente terminou. Vamos botar para rodar. Tem um erro aqui, pera. Eu apaguei a ponto e vírgula aqui sem querer.
prestar atenção, né, nos pontos e vírgulas, porque qualquer errozinho aqui, nem sempre a IDE vai informar a gente, então a gente tem que estar bem atento para qualquer erro. Qualquer linha de comando, final de linha de comando, a gente tem que adicionar um ponto e vírgula, né? Então, vamos rodar. Pronto, rodando o programa, a gente criou um professor, que é um objeto da classe funcionário, imprimimos o seu nome, o seu sobrenome, a sua idade e o seu telefone. Vamos dar uma olhadinha na saída. Nome do professor, sem nome, sobrenome, sem sobrenome, idade, 0, telefone, sem telefone. Então, são todos os valores que a gente adicionou no construtor, lá na classe funcionários. Então, todos esses valores ali foram inicializados nos meus atributos. E agora, o que fazer se a gente quiser mudar os valores desses atributos? Se a gente quiser mudar os valores desses atributos. Bom, como eles são privados e a gente não tem acesso, a gente também vai criar outros métodos para inicializar esses valores. Assim como a gente criou os gets para retornar esses valores, vamos criar métodos para inicializar esses valores, que são chamados de métodos sets. Bom, aqui do mesmo modo, a gente vai criar um método público para ser acessado fora dessa classe. E o tipo dele vai ser void, porque a gente não vai retornar nenhum valor. A gente só vai fazer comandos aqui dentro. E vamos primeiro método chamado setNome, que é um método onde você vai passar um valor como argumento. Então, nesse caso aqui, a gente tem um argumento que vai ser um string qualquer, novo nome. E aqui dentro eu vou instanciar o atributo nome, que eu tenho acesso aqui dentro, com esse novo nome que eu vou mandar lá de fora da outra classe. Novo nome. Então, nome recebe novo nome. Vamos lá na nossa classe e usar esse método na classe principal. Professor, ponto. Agora a gente vai procurar por o método set. Quando eu digito S já aparece setNome, que foi o método que eu criei. Então, eu escolho ele e vejo que aqui dentro ele precisa de um atributo, de um string. Aqui eu determinei que esse atributo é um string, que esse parâmetro é um string. Então, eu tenho que passar um string aqui dentro. Então, eu vou botar o nome desse professor de Raimundo, por exemplo. Raimundo. E vamos ver se ele mudou o nome aqui de professor sem nome para Raimundo. Então, novo nome. Usando o mesmo método getNome. Quando eu fizer um getNome agora, é para vir com um novo nome de Raimundo, porque eu mudei esse nome através do método set. Vamos aqui só dar um espacinho. Vou colocar aqui, retornando valores de atributos. Modificando valores de atributos. Coloquei só um 2/n para pular a linha e para imprimir nosso novo nome. Vamos rodar mais uma vez. /n, coloquei a barra errada, barra invertida. Pronto. Aqui, quando a gente passa por aqui, ele imprime todos os valores iniciais, que é professor sem nome, sem sobrenome, idade igual a 0 e telefone sem telefone. Mas aí, quando a gente usa o método set, a gente modifica o atributo nome de professor. E é para agora ele imprimir com getNome o novo nome, que nesse caso é Raimundo. Então, o novo nome desse professor agora é Raimundo. A gente mudou através de setNome o atributo nome aqui em cima. Através daqui.
Então a gente vai fazer a mesma coisa para os outros atributos. Vamos criar sets para todos os outros atributos. Public void set sobrenome vai ser um tipo string que eu vou receber, novo sobrenome. Sobrenome, que é meu atributo privado, vai receber o meu novo sobrenome, que eu vou mandar lá da classe principal. Vamos fazer o mesmo jeito para idade, set idade. Só que a idade eu recebo um tipo inteiro. Então, nova idade vai ser do tipo inteiro. E vou repassar para esse atributo privado a nova idade. Vamos continuar aqui com set telefone. Como a gente pode voltar e dar uma olhada, é do tipo string. Então, vamos passar aqui também um novo telefone do tipo string. Novo telefone. Telefone recebe novo telefone. Agora vamos modificar todos esses atributos lá da nossa classe principal, assim como a gente fez com setNome. Então, professor.set. Olha a lista que aparece já. Todos os meus métodos de set que são públicos, que são possíveis de serem acessados. Vamos começar com set sobrenome. Set sobrenome. A gente fez set sobrenome, tá correto. Raimundo Nonato. Professor, vamos agora inicializar a idade, set idade, 55 anos. Esse é um valor inteiro, então não vou colocar aspas, porque é um valor inteiro. E vamos adicionar agora o telefone de Raimundo Nonato, que é do tipo string 749998800. Vamos imprimir todos eles de novo. Novo sobrenome, 2 pontos. Professor.get sobrenome. Nova idade. Professor.get idade. Novo telefone. Do mesmo jeito, professor.get telefone. Vamos rodar o programa e ver se ele modificou todos esses valores iniciais depois que a gente faz o set em todos os atributos. Vamos rodar. Então, inicialmente, esses são os valores iniciais pelo nosso construtor. E depois que a gente passa por todos esses sets, a gente vê que os valores aqui da saída todos mudaram. O novo nome agora é Raimundo, sobrenome Nonato, idade 55 anos e o novo telefone. Então, essa é a maneira correta de acessar os atributos que são privados, através de métodos públicos, que nesse caso são os métodos set, para modificar os atributos, e os métodos get, para receber esses atributos. Pronto, agora que a gente aprendeu a criar os métodos get e os métodos set, eu vou ensinar a fazer outros tipos de construtor. Esse construtor aqui é o tipo mais comum, que é o tipo sem argumento,
que a gente cria só para inicializar todos os valores dos atributos que a gente tem, para evitar erros. Mas é possível a gente criar um construtor para inicializar apenas alguns desses atributos e inicializar já no momento de criação. Aqui, quando a gente cria, a gente não passa nenhum argumento quando a gente cria o objeto professor. Então, ele está acessando esse mesmo construtor que não tem nenhum argumento. Agora eu vou criar um construtor com mais argumentos, que é para a gente poder já inicializar os atributos nome, sobrenome e idade através da criação de um novo objeto, diretamente. Eu vou mostrar a vocês. Para isso, a gente vai criar um outro construtor que leva sempre do mesmo modo, que é público. O nome é o mesmo da classe, funcionário. Agora, a diferença entre o primeiro e o segundo é que a gente vai adicionar argumentos dentro desse método. Vou colocar aqui string novo nome. Vou receber um novo nome. String novo sobrenome. E um inteiro nova idade. Então, eu estou criando um construtor aqui que já vou receber, que eu vou ter que passar 3 valores quando eu criar o objeto dessa classe funcionário. Nesse caso, então vamos inicializar os atributos nome recebe novo nome, assim como a gente fez no set. Sobrenome recebe novo sobrenome. Pode ver que é semelhante ao que a gente fez aqui usando o set. Nome recebe novo nome, e para eu receber esse novo nome eu tive que passar esse novo nome como argumento, que a gente usa lá na classe main. Então vamos continuar aqui. Idade recebe nova idade. Eu deixei de fora o atributo telefone, porque para mim eu estou estipulando que é só importante no momento eu ter esses 3 valores. Mas caso eu queira instanciar telefone, eu vou usar um set, que eu posso agora acessar o atributo telefone através do set telefone. Então assim que eu criei mais um construtor, primeiro construtor, segundo construtor, eu vou usar esse construtor no lugar desse para criar um novo objeto na minha classe main. Então aqui embaixo, assim como eu fiz aqui em cima, criei um objeto chamado professor, vou criar um objeto chamado coordenador, que também é um elemento de uma instituição. E coordenador também é um funcionário. Então eles têm as mesmas características que um professor. Tem nome, sobrenome, idade e telefone. Então, vou usar a mesma classe. Para isso que as classes servem, elas são receitas prontas para a gente criar novos objetos que tenham as mesmas características. Então, aqui vamos criar novo objeto usando outro construtor. Então, vamos criar um objeto do tipo funcionário, que eu vou chamar de coordenador. E ele vai ser um novo funcionário. E aqui já vou passar os argumentos. Porque eu não quero usar esse construtor aqui. Eu quero usar o meu novo construtor, onde eu posso já passar 3 argumentos. O novo nome, o novo sobrenome e a nova idade. O nome vai ser Pedro, primeiro argumento, um string. O sobrenome, segundo argumento, Alcântara. E o terceiro argumento é um inteiro, só para vocês darem uma olhada, é do tipo inteiro. Então, não posso colocar aspas, eu vou colocar a idade de 35 anos. Não esquecer do ponto e vírgula. Então, aqui dessa maneira, eu criei um novo objeto chamado coordenador, onde ela já tem um nome, um sobrenome e uma idade, de acordo com esse construtor que eu criei. Um nome, um sobrenome e uma idade. Então, vamos fazer o teste e imprimir o nome do coordenador. Nome do coordenador. Como é que faz para imprimir o nome de um coordenador? Para acessar a variável nome,
Eu quero só que retorne o valor, então eu vou usar um get. Coordenador, ponto. Já vai aparecer os tipos de métodos que eu posso acessar. Get, nome, exatamente esse que eu quero. Vou agora pegar o sobrenome, assim como eu fiz para os outros. Coordenador.get sobrenome. Veja que agora o objeto é coordenador e não professor. Professor foi o objeto que eu criei aqui, com esse construtor. Coordenador é o objeto que eu criei aqui, com esse construtor. Deixa eu dar um espaço. Vou adicionar também aqui umas linhas em branco para organizar na hora de imprimir. Barra N pula uma linha, barra N pula outra linha. Vamos imprimir a idade. Coordenador.get idade. Vamos rodar o programa para ver. Bom, imprimiu, fez o primeiro level de prints, que foi com o primeiro construtor, certo. Aí a gente modificou os nomes desse professor, com 7 nomes, 7 sobrenomes, 7 idade de telefone. E aqui temos um professor com nome diferente, com sobrenome diferente, idade diferente. E por fim aqui a gente imprimiu o novo coordenador que a gente criou. A gente criou o coordenador aqui, já com nome, sobrenome e idade, e imprimimos os valores dele aqui. Então vamos ver a saída. Nome do coordenador, como eu disse, Pedro. Foi iniciado pelo construtor novo que a gente criou. Alcântara, sobrenome, e a idade 35. Só faltou a gente aqui imprimir telefone, mas telefone não entra no nosso construtor, porque a gente resolveu não adicionar aqui. A gente poderia colocar string novo telefone, mas só para mostrar que é possível também usar um construtor de um tipo e um set de outro tipo. Então, já que a gente inicializou nome, sobrenome e idade, vamos usar um set coordenador.set telefone e dar um valor para o telefone do coordenador. Vou colocar 87-988-0099. Vamos rodar o programa e vamos imprimir aqui agora o telefone. Coordenador.get telefone. Fizemos um set aqui, agora é para ele retornar esse valor aqui pelo get. E aqui está pronto. Nome, sobrenome, idade e telefone. Basicamente, esses são as formas de programar orientado a objeto. A gente vai sempre ter que criar uma classe que vai ser a receita do que a gente quer criar, que no caso aqui é a receita de um funcionário. Dentro dessa classe vão ter atributos, que são as propriedades desse funcionário. O que esse funcionário tem, o que ele possui. Ele possui um nome, um sobrenome, uma idade e um telefone. Vamos ter métodos construtores, que servem para inicializar valores dos atributos no momento que a gente cria um objeto. Vamos ter os métodos gets, que eles são públicos e servem para retornar os valores dos nossos atributos, que são privados e não podem ser retornados em outra classe. Assim como vamos ter os métodos set, que é onde a gente vai inicializar o valor desses atributos privados, assim como a gente faz no construtor. Mas usando o set a gente pode fazer a qualquer momento, e não precisa ser na hora que a gente cria o objeto, e sim a qualquer momento, como a gente fez aqui com set telefone. A gente criou o objeto aqui, mas inicializou o atributo telefone com set depois. Então, basicamente é isso. A prova de vocês pede um pouco mais de conceito, além disso tudo. Então, é bom vocês estudarem os conceitos da linguagem de programação Java,
onde ela funciona, que é multiplataforma, os conceitos de orientação a objeto, ver direitinho o que é classe, o que é método, o que é atributo, que foi isso que a gente fez aqui, estudar o que é construtor, entender essa questão do encapsulamento, que é por que a gente mantém atributos privados para manter a propriedade da classe segura, e a gente usa os métodos para acessar esses atributos privados, os métodos públicos, por motivo de segurança. E essa é a ideia do encapsulamento em linguagem de programação orientada a objeto.